Emissão especial Atentados em Paris. Exatamente, temos connosco aqui nos estúdios, em direto, o professor Stéphane Moncler, politólogo francês, com quem vamos analisar todos esses atentados de Paris de ontem à noite. Uma primeira análise, uma primeira leitura, uma autêntica chacina. Sim, do ponto de vista quantitativo, é o maior desastre terrorista que aconteceu na França. O que é novo também desta vez é que, pela primeira vez, os terroristas fizeram explodir, são os kamikazes. No entanto, o que me parece essencial é a reação da França, do governo francês e da população em relação a esta onda terrorista, esta violência, esta quantidade de mortes. Aliás, o Presidente da República usou logo da palavra e disse que a França está em estado de guerra e que isto foi um ato de guerra. Sim, mas não é novo. A França está em guerra desde meses. A França intervém em vários países para tentar justamente de evitar a propagação do Estado Islâmico, a propagação das suas ações, da sua ideologia. O que importa é lutar sobre dois frontes. Interior, o fronte exterior. O fronte exterior é importante que a França continue de exercer uma pressão militar sobre o Estado Islâmico. Agora que fala em frentes, esses terroristas atuaram bem coordenados com esses 6 ataques em lugares diferentes, no estado da França, em Paris 11 e Paris 10, em vários bares e restaurantes. São autênticos profissionais, com treinamento de comandos mesmo. Sim, não são, como dizer, os amadores do atentado contra os jornalistas do Charlie Hebdo e contra a loja judaica. Aí você se percebe que são pessoas muito mais determinadas, muito mais profissionalizadas, e um desafio para a França de restabelecer a confiança da população no que concerne o sentimento de segurança. Eu penso que seria um grave erro de repatriar nossos soldados que estão no exterior, repatriar eles na França para assegurar a segurança dos franceses, porque é impossível vigiar 63 milhões de pessoas sobre um território grande como a França. Um desses terroristas já foi identificado como sendo um francês e com posições extremamente radicais. Isto quer dizer que já temos cá dentro franceses com esse perfil de terrorista e com esse treinamento de comando. Vieram da Síria, dessa zona de guerra? Sim, é provável. A gente já viu no passado que havia uma parte dos chamados jihadistas que eram de nacionalidades francesas, que iam na Síria fascinada pela violência, pela possibilidade de matar, fascinado por várias coisas. E como endoctrinamento, eles voltam na França e pode se tornar muito perigoso pela segurança interna na França. E já está claro que estes atentados têm a assinatura dos terroristas do Estado Islâmico, que já reivindicaram esses atentados, dizem eles, para punir a França, porque a França está aí na Síria. A França é uma mira perfeita. Primeiro, é um país no qual é fácil de penetrar, não uma ilha como a Inglaterra, ou um continente longe como os Estados Unidos. Segundo, a França é um país muito atuante na coalição que ataca o Estado Islâmico, que tenta de limitar a atuação do Estado Islâmico. Enfim, a França é no Conselho Permanente da ONU. Além disso, a França vai se tornar, de uma certa maneira, daqui a alguns dias, a capital do mundo, que vai ter o COP21. Vamos tratar de todas essas outras questões nas nossas próximas emissões. Obrigado, professora Stéphane Moncler, politólogo francês. RFI. Estamos de novo aqui com o politólogo francês Stéphane Moncler, da Paris 1, Departamento de Ciências da Universidade Sorbonne. Nesta segunda parte, para começar, professor, o presidente Hollande decretou o estado de emergência, 3 dias de luto nacional, as escolas e muitos estabelecimentos vão estar encerrados. Isto quer dizer que nos próximos dias vão ser muito difíceis. Sim, mas sobretudo o que impõe nesse estado
decreto do estado de emergência é facilitar o trabalho da polícia, porque há uma redução das liberdades individuais, dos direitos individuais. Mas isso não vai impedir a vida cotidiana das pessoas honestas, das pessoas que agem bem. Quer dizer, o que vai ser permitido agora são as perquisições que pode ser feita a qualquer... Aliás, já há uma vaga de inquéritos aberta com prisões que já começaram em França e na Europa. Sim, na França, a diferença do que aconteceu no atentado contra o Charlie Hebdo é que desta vez tem também inquérito na Europa, notadamente na Bélgica. Aparentemente tem alguns terroristas de ontem que estavam ligados à Bélgica e a gente se lembra que no fim de janeiro houve um ataque na Bélgica contra uma rede de terroristas. Então, com a globalização, o terrorismo se torna também global. Bélgica e também na Alemanha. Em Munique, por exemplo, há notícias de que estes elementos terroristas daqui de Paris tiveram contactos com um homem imigrante em Munique, entretanto preso. Sim, e como o Estado Islâmico diz que o inimigo são os cruzados, isto é, o Ocidente, para falar rapidamente, o Ocidente tem que ser solidário, ser ele mesmo, se lembrar não dos valores cristãos, mas dos valores dos direitos fundamentais e lutar contra o Estado Islâmico. O que o filósofo Bruckner diz é que esses terroristas querem fazer uma guerra à civilização ocidental. Sim, é o próprio do totalitarismo, é a negação do ser humano, fazer dos indivíduos apenas corpos que vão trazer bombas, se fazer explodir. Há uma desumanização da pessoa. E deste ponto de vista, o comunicado do Estado Islâmico, que hoje reivindicava os atentados de ontem, dizia: nós esperamos encontrar no paraíso estes martírios. Isto é, o que o Estado Islâmico quer é que qualquer pessoa se torne um martírio, ofereça o corpo, mas não para defender uma patria, os direitos fundamentais, não para defender uma distorção total dos fatos, incluído do Corão. O Presidente da República disse na sua declaração que vai castigar esses terroristas. Sim, mas como? Mas como, exatamente? Como? Enviando tropas para aquela zona da Síria? Os bombardamentos têm uma eficácia, mas uma eficácia que não é suficiente. Um drone, um avião Rafale pode matar tal pessoa e colocar uma bomba lá, mas como destruir uma organização é mais complicado. Eu penso que a médio prazo, não imediatamente, porque vai ser longo de organizar isso, vai ser necessário mandar soldados através de uma coalição, porque o território do Estado Islâmico é grande. Talvez vai ser esse um dos temas do Congresso Especial que o Presidente da República já convocou para Versalhes, já na segunda-feira, reunindo a Assembleia e o Senado. Bom, é importante este ato do Congresso para mostrar a unidade da nação, da classe política. Claro, Marine Le Pen e o Front National se expressaram e dizendo que o que aconteceu é o resultado da política externa, é o resultado da abertura das nossas fronteiras, etc. A gente conhece este discurso, que é um discurso cego em relação aos fatos. O perigo não vem da política externa francesa, ele vem do que é dentro do terrorismo, ele vem do que tem dentro do totalitarismo. Quer dizer que o mal são eles, é o tipo de raciocínios que eles têm, não é a nossa política externa. Por falar no estrangeiro, como é que vê toda esta vaga, todo este movimento de solidariedade dos países, um pouco de todo o mundo, em relação à França, com estes ataques que estamos a viver? Não, eu penso que se repete o que houve logo depois do atentado contra o Charlie Hebdo. Isto é, tem discursos sinceros e outros que são relativamente hipócritas. Vamos ver quem está do lado da França quando vai se tratar de financiar o combate a este terrorismo, de financiar uma luta armada, porque fechar nossas fronteiras ou repatriar nossos soldados não vai servir a nada. Primeiro, não vai ser suficiente para proteger cada francês, e segundo, isso não vai resolver o problema da presença do Estado Islâmico no Oriente Médio e na África. Obrigado, Dr. Stéphane Moncler, professor na Universidade da Sorbonne. Concluímos aqui a segunda parte. Temos ainda uma terceira parte na nossa terceira emissão. Obrigado. RFI.
Vamos concluir este especial Atentados em Paris com a professora Stéphane Moncler. Com esta terceira e última parte, vamos começar pelos familiares das vítimas. Em termos psicológicos, como é que acha que toda essa gente está a viver este momento? Bom, os casos de cada um não é necessariamente igual. Tem alguns que tinham que enfrentar a morte de perto, tem outros que ficavam a uma certa distância. E, além disso, não todo mundo tem a mesma capacidade psicológica a ultrapassar as dificuldades, os traumatismos. No entanto, todas as experiências que já aconteceram na Europa ou nos países do Norte, como os atentados, as pessoas guardam em elas mesmas um sofrimento forte. Hoje de manhã estava ouvindo uma entrevista deste médico que trabalhava como Charlie Hebdo e que esta noite, que azar, era de permanência no hospital e que tive que receber as vítimas dos atentados. Bom, ele fez comentários justamente sobre a dificuldade para as famílias de se recuperar psicologicamente do combate que tem que fazer a França. E desses 80 feridos, nomeadamente, que estão em estado grave, quer ver-se que o balanço de mortos vai aumentar. Com certeza, infelizmente. De qualquer maneira, não é a quantidade de mortos que é o mais importante. Claro que para as famílias é muito importante recuperar uma pessoa viva, é mais importante que recuperar um morto, mas o que importa é o motivo da morte. Todas as mortes não se valem. Uma morte num acidente de estrada não é comparável a uma morte através de um atentado cometido ao nome de uma ideologia totalitária. Quer dizer que a situação atual ela é gravíssima e eu entendo como o presidente François Hollande conseguiu hoje o apoio de tantos chefes de Estado, vai ser necessário uma reação muito forte a este Estado islâmico. Mas o problema, professor, é que estamos aqui perante terroristas que são fanáticos e que não têm medo de morrer, têm ações dessas como de ontem à noite em Paris, que são ações de guerrilha, ações de guerra assimétrica. Como é que exército convencional vai combater esses guerrilheiros assimétricos? A assimetria é, de uma certa maneira, em nosso favor, quer dizer, do ponto de vista do armamento, os aliados que atualmente tentam de conter e de reduzir o Estado Islâmico têm uma quantidade de armas e de tecnologia bem superior. Mas o que nós temos também, e isso é não a nossa fraqueza, mas é a nossa característica, é que a gente tenta de fazer uma guerra que não seja bárbara, uma guerra que vai atingir os soldados e, sobretudo, os chefes deste Estado Islâmico. Há alguns minutos, o chefe do Estado Islâmico para a Líbia foi matado pelas forças armadas norte-americanas. Então, isso não é uma maneira barbária. Claro que uma morte nunca é uma coisa simples. No entanto, o Ocidente tem que não perder seus valores humanistas, ao fazer este combate. E isso é o grande desafio, ficar nossos mesmos. E que análise é que faz, por exemplo, desses franceses de origem árabe ou africana, por exemplo, que se radicalizaram dizendo que são marginalizados na sociedade francesa, por exemplo, não têm empregos, não conseguem uma casa com facilidade. Como é que as autoridades francesas vão equacionar todos esses fatores? Veja, primeiro, felizmente que todos os desempregados que existem na França, na Europa, não se tornam terroristas. Quer dizer, a gente não pode encontrar no desemprego, na situação econômica, uma desculpa aos terroristas. Os terroristas têm um engajamento que é inadmissível. Quanto ao fato que dentro dos terroristas e dentro dos jihadistas tem pessoas de nacionalidade francesa, isto não me surpreende, não porque estas pessoas são francesas, mas porque em todos os conflitos, desde que existe nacionalidade, houve sempre pessoas que iam do lado do totalitarismo. Veja, na Segunda Guerra Mundial,
havia francês que estava servindo os nazistas, havia milícia ao serviço dos nazistas, e os resistentes franceses tinham que combater estes franceses. Então, a França e os franceses que estão em favor da democracia, em favor da liberdade, incluído a liberdade de pensamento, têm que se dizer, bom, o adversário tem talvez um passaporte francês, mas é um inimigo. Como é que se faz a ligação entre esses atentados, os refugiados que chegam aqui ultimamente à Europa e, segundo se diz, são infiltrados por esses terroristas que vêm daquela zona de guerra da Síria, Iraque e Líbia? Vamos supor que alguns terroristas, mesmo se é verdade, que alguns terroristas entraram dentro da multidão de pessoas refugiadas. Vamos supor que é verdade. Então, mas isso não é um motivo suficiente para recusar todos os refugiados. 1, 2, 3, 4 e talvez 10 ou 20 elementos terroristas que vão se infiltrar não devem impedir os outros de ser acolhidos e acolhidos a braços abertos, porque são estes terroristas, são o Estado Islâmico, são a violência que comete o Daesh na região do Oriente Médio, outros ditadores da região, porque tem pessoas que fugem do Oriente Médio. Falemos dos serviços de informações franceses. Não acha que tem havido falhas, descoordenação entre a espionagem e a contra-espionagem francesa nisto tudo? Bom, aparentemente não, mas pode haver. De qualquer maneira, o grande desafio é que estes terroristas, por princípio, tentam de agir de uma maneira discreta, que não é fácil localizar eles, saber quais são os radicalizados que talvez amanhã vão se tornar terrorismo. Mas circularam algumas informações nos últimos dias de que havia indícios de que ia haver um grande ataque em França, na Alemanha e no Reino Unido. Sim, mas a polícia só pode agir depois. Ela pode vigiar, ela pode tentar de entender, ela pode tentar de prever, de impedir, mas nunca será possível impedir totalmente. Vai ter, infelizmente, outros atentados. A população francesa tem que e da Europa, porque não vai ser unicamente na França, a população francesa tem que se acostumar a esta ideia e encontrar nisso o vigor para lutar contra estes loucos, estes bárbaros. Obrigado, professor Stéphane Moncler, da Universidade de Sorbonne, que acompanhou-nos aqui neste especial Atentados Terroristas em Paris. RFI, as vozes do mundo.